Por isso, estejamos à expectativa no fim do século, recebendo ao mensageiro enviado de Jesus, estando em sua obra, porque não é a obra dele, senão do que o enviou. E não é a mensagem dele, senão do que o enviou, do Senhor Jesus Cristo. Ouvindo a voz do Senhor Jesus Cristo em lábios de seu enviado. E não escutamos a nenhuma outra pessoa que venha ensinando o contrário ao que ele esteja ensinando no fim do século. Porque para isso Jesus tem ao seu enviado no fim do século, para dar-nos a conhecer todos estes mistérios, para dar-nos a conhecer todo o programa divino, toda a obra divina, e para Ele, com a mensagem, realizar a obra do Senhor Jesus Cristo, correspondente ao fim do tempo. Assim que, se alguém pergunta, que faremos para fazer a obra de Deus no fim do século? Jesus disse que creiais. Alguns pensam em tal religião, não. No que Ele enviou no fim do século. Que creiais no enviado de Jesus para receber a mensagem de grande voz de trombeta, ser preparados para a transformação de nossos corpos e assim seguir em frente por toda a eternidade. Estamos em um tempo em que cada um de vocês que me escutam tem que ser provados para ver em quem você crê realmente. Se vier qualquer outra pessoa, qualquer outro pregador ensinando ao contrário de como o anjo do Senhor Jesus Cristo estará ensinando no fim do século, e você crer na outra pessoa, você não estará crendo no que Jesus enviou. Portanto, você não estará crendo na mensagem, na palavra de Deus para o fim do século, porque o anjo do Senhor é quem tem esta palavra, esta mensagem. Você estará crendo na palavra de um homem que está interpretando as coisas, a sua maneira de pensar, e não a maneira de Deus pensar para esta nova dispensação. Porque a maneira de Deus pensar para esta nova dispensação é a maneira em que o anjo do Senhor Jesus o estará dando a conhecer. Não há outra forma para nós pensar, senão na forma em que o anjo do Senhor Jesus pense no fim do século, porque ele estará pensando de acordo como Deus pensa para o fim do século. Por isso, quando nos pergunta no fim do século, e a quem tu vais receber ou recebes e crês no fim do século? Com certeza e conhecimento
da Escritura, conscientes do que foi prometido para nosso tempo, dizemos: no enviado de Jesus, porque esta é a obra de Deus, que creiais naquele que Ele enviou. O que quiser fazer a obra de Deus já sabe como fazê-la. Jesus disse como fazê-la e depois disse em Apocalipse: a quem vai enviar no fim do século? O enviado de Jesus e sua obra. No enviado de Jesus e sua obra é que creremos e perseveraremos até que sejamos transformados no fim do tempo. E ninguém mais. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Esse será o que carregará a arca do pacto ao lugar santíssimo, estando em carne humana no último dia, a levará ao lugar santíssimo, ou seja, a era da pedra angular. E esse será sobre o qual Cristo escreverá o nome de nosso Deus, nome da cidade do nosso Deus e seu nome novo. Esse estará ministrando no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E, consequentemente, terá o maior ministério que tenha sido manifestado na igreja de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, ou que Cristo tenha manifestado em sua igreja através de um homem. Ele saberá o que deve fazer na era da pedra angular, como deve ministrar e o que deve ministrar, o que deve falar. E, consequentemente, depois que Cristo termine sua obra de intercessão no céu, já não haverá sangue sobre o propiciatório no céu. E, consequentemente, desde o trono de Deus, não se estenderá a misericórdia para nenhuma pessoa ou nenhuma cidade. Porém, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, Cristo estará em Espírito Santo manifestado, e aí estará um mensageiro com um ministério sacerdotal de sumo sacerdote. E aí haverá misericórdia para os que busquem misericórdia conforme ao programa divino. Porém, também daí sairá o juízo divino, sendo falado, porque estará conectado completamente com o trono de Deus celestial. Portanto, as coisas que Deus estará fazendo ou falando desde o seu trono serão transmitidas no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, desde o trono de Cristo em sua igreja, em seu templo espiritual. E aí vamos deixar um pouquinho quieto tudo, porque há um mistério aí muito grande. Agora estamos na era da pedra angular, a era do lugar santíssimo e a era também do trono, porque o trono, no tabernáculo, qual era?
o propiciatório. E, consequentemente, aí estava Deus manifestado. E, consequentemente, desde aí saía a misericórdia de Deus. Porém, também saía o juízo de Deus. Vejam os filhos de Arão, os 2 filhos de Arão que entraram com fogo estranho, receberam o juízo de Deus. Vê? Por quê? Assim como desde o trono celestial sai a bênção, ou o juízo, desde o trono terreno, que é o propiciatório no tabernáculo, no lugar santíssimo, e também na igreja de Jesus Cristo, na era da pedra angular, daí sairá a bênção e também o juízo divino. Porque será transmitido desde o céu até a terra, através da era da pedra angular, na era do lugar santíssimo, através do instrumento que Deus tenha no lugar santíssimo, como o mensageiro da dispensação do reino e o sacerdote, o maior sacerdote que Cristo tenha colocado em sua igreja, porque Cristo nos tem limpado com seu sangue, nos tem lavado de todo pecado com seu sangue e nos tem feito para o nosso Deus reis e sacerdote. Os 7 anjos mensageiros e o apóstolo Pedro equivalem aos filhos de Arão. Porém, vejam vocês, o ministério sacerdotal no templo espiritual de Cristo do último dia, correspondente ao sumo sacerdote, corresponde ao anjo do Senhor Jesus Cristo. Depois deste anjo, não há outro. Portanto, este será o ministério maior que Cristo colocará em sua igreja. E assim como o sumo sacerdote tinha o nome de Deus na testa, esta lâmina de ouro, também Cristo colocará sobre a testa do vencedor o nome do nosso Deus, nome da cidade do nosso Deus, a nova Jerusalém, a qual desce do céu do nosso Deus, e seu nome novo. Agora, há um mistério aí de como será tudo. A mecânica a conhecerá esse mensageiro à medida que Cristo, por seu Espírito, lhe revele todas estas coisas. Ou seja, que não vai saber nada antes do tempo. Ele gradualmente vai conhecer todas estas coisas. A pergunta, quem sabe, seja, por onde irá? No conhecimento ou em conhecimento de todas estas coisas? Creio que estamos bem adiantados, a tal grau que poderia ser dado a conhecer, sem dúvida alguma, todo este mistério. Porém, poderia-se interromper o programa divino. Portanto, esperamos até que se complete a igreja do Senhor Jesus Cristo. Enquanto isto, continuamos evangelizando para que Cristo chame e junte até o último escolhido de Deus e sua igreja no lugar santíssimo, e logo então vamos saber e conhecer bem claramente todo o mistério, toda a mecânica deste mistério. O único que eu posso dizer é que é bem simples. Todo este mistério, toda esta mecânica é o mais simples que você possa imaginar. Sempre as pessoas estão imaginando as coisas grandes em uma forma apoteótica, porém não. Tudo será em forma simples.
há outra voz, não há outra trombeta que possa preparar a igreja de Jesus Cristo para ser transformados, elevados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, senão a grande voz de trombeta, a voz de Cristo no êxodo do último dia. Qualquer outra voz, o que fará é entreter as pessoas. E quando digo qualquer outra voz, me refiro a vocês, a vozes vivas neste tempo. E quando digo a vozes vivas, me refiro a pessoas que estejam ensinando alguma coisa estando vivos aqui. Tivemos mensageiros nas 7 eras que foram a voz de Deus para cada era. Porém, eles já se foram. E agora somente nos resta a grande voz de trombeta, a voz de Cristo, a grande voz de arcanjo, chamando e juntando os escolhidos na era da pedra angular e dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, para assim sermos preparados para a nossa transformação. Não percam tempo escutando outras vozes. Há muitos mestres neste tempo final. Todas as seitas religiosas e todas as religiões têm seus mestres. Essas são vozes, soando suas trombetas. Porém, a trombeta que nos dará a fé para o rapto, a revelação para o rapto, que é a revelação da segunda vinda de Cristo, a revelação do 7º selo, é uma só trombeta, a grande voz de trombeta, a voz de Cristo manifestado no último dia, por meio do seu anjo mensageiro. E aqui falamos claro para que ninguém vá dizer que pode ser por meio de qualquer mensageiro. Os demais mensageiros terminaram seu trabalho, e muito menos por meio de alguma outra pessoa que viva neste tempo. Somente haverá uma pessoa que estará vivendo nesse tempo, ao qual Cristo, o anjo do pacto, o anjo forte que desce do céu do cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19, estará vindo e dando-lhe o título de propriedade para que o coma, e dando-lhe assim a revelação correspondente ao último dia, a revelação do 7º selo, para que dê a conhecer a igreja de Jesus Cristo. Fora deste mensageiro, não há outro para o último dia, para este tempo final no qual nós estamos vivendo. E por meio deste mensageiro, será que se escutará a voz viva de Cristo, o anjo do pacto, chamando e juntando seus escolhidos e revelando-nos todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. E o que estará falando Cristo, o anjo do pacto, por meio deste anjo mensageiro? Ninguém poderá, nem terá o direito a interpretá-lo, porque já estará interpretado. Dar outra interpretação é tirar a interpretação que Deus deu à sua palavra, que fala por meio de seu mensageiro do último dia. E qualquer pessoa que dê outra interpretação ou busque alguma interpretação e pregue qualquer outra interpretação, estará falando ou estará se achando em graves problemas diante de Deus, porque pode cair na categoria dos que estarão acrescentando ou estarão tirando e terão graves consequências diante de Deus. Portanto, ninguém se arriscará dos que conhecerão o mistério do último dia. E ninguém tampouco escutará qualquer outra pessoa que venha trazendo outra revelação. Somente estarão escutando a voz da trombeta final, da grande voz de trombeta, a voz de Cristo, por meio do instrumento que Ele tenha para o último dia. Por isso é que Deus permitiu que tenhamos em nosso tempo imprensas e também gravadores ou gravadoras e câmaras de vídeos
com som, para que fique gravado tudo o que seja falado por Cristo, o anjo do pacto, através do véu de carne que ele estará usando neste tempo final. Para que assim possa passar diretamente à Igreja de Jesus Cristo, sem acrescentar-lhe nem tirar-lhe nada a esta palavra, que ele estará nos falando por meio de seu mensageiro do último dia. A palavra impressa e a palavra gravada em áudio, em vídeos e em fitas magnéticas, é para toda a Igreja do Senhor Jesus Cristo do último dia, para obter a revelação, a fé, para ser transformados e raptados, que é a revelação do sétimo selo, a revelação da vinda de Cristo, o anjo do pacto e sua obra que estará realizando neste tempo final. E nesta revelação encontraremos as Escrituras proféticas sendo abertas, as Escrituras correspondentes a este tempo final. E serão abertas em forma tão simples que até as crianças as poderão ver, poderão entender. Agora podemos ver porque nenhuma pessoa pode se adiantar, nenhum ministro pode adiantar-se e dizer ou a dizer, já assim, Deus de ter revelado ao mensageiro, já tenho isso, já recebi isso da parte de Deus diretamente. Está se colocando numa posição ou na posição do mensageiro. E porquanto não é o mensageiro, então está se colocando na posição de um falso mensageiro. Portanto, se coloca na posição de um falso ungido. Isso é o que lhes corresponde aos imitadores. Está imitando o que faz o mensageiro. E, consequentemente, os imitadores não terão parte nem sorte com o mensageiro de seu tempo. E não terão lugar ao lado do mensageiro no reino milenial. Os imitadores sempre terão esses problemas. Como os tiveram Janes e Jambres e como os tiveram Datã e Coré e Abirã. E o grupo sectos de levitas que se rebelou contra Moisés junto a Datã e Coré e Abirã. Assim que cada escolhido de Deus escuta a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo por meio do mensageiro que lhe corresponde à era que lhe correspondeu viver. Não se preocupa se outro por lá está dizendo que tem a revelação. O que tem ouvidos para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo por meio do mensageiro de cada era, está atento ao que Deus está falando por meio deste mensageiro. E se lhe dizem por aqui, estão dizendo tal coisa e tal coisa, eu encontrarei o que seja. Se Deus falou pelo mensageiro, eu encontrarei na mensagem. Eu tenho que ouvi-lo do mensageiro.
seja escrito, ou seja falado em vídeos ou em fitas magnéticas, para então deixar entrar a minha alma este alimento espiritual. Porque não vou comer revelações pessoais de outra pessoa. Não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que sai do mensageiro de Deus para o tempo em que a pessoa está vivendo. Leiamos Apocalipse capítulo 3, versículo 12 diz: Ao que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus e nunca mais sairá dali. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. Cristo, quando subiu ao céu e se sentou no trono de Deus, recebeu um nome novo, como aconteceu com José. Porém, vejam vocês, este nome novo, o povo hebreu não sabia que José o tinha recebido. E assim acontece também com o povo hebreu, que não sabem que quando Cristo volte a se revelar ao povo hebreu, não o fará com o nome que usou em sua primeira vinda. Será com o nome novo que ele disse que recebeu. E com este nome é que o povo hebreu o receberá. E este é o nome que estará no lugar escolhido por Deus para pôr seu nome. E este lugar escolhido por Deus é o tabernáculo de Deus. Porém, em que parte coloca este nome? Pois no lugar santíssimo, sobre a arca do pacto, sobre o propiciatório, no meio dos dois querubins de ouro. Não foi colocado no lugar santo. Portanto, não podia ser manifestado em carne humana no lugar santo em nenhum dos 7 anjos mensageiros para ser revelado. Ainda que todos os anjos mensageiros podiam ter parte deste nome. E assim por diante. Porque, se vocês puderem ver no Antigo Testamento, muitos os profetas de Deus tiveram parte do nome de Jesus. Por exemplo, vocês encontram a Moisés. Moisés, isto é falando em espanhol. A Moisés, vocês o encontram com o S. E Jesus teve 2 S's. Agora, no nome de Jesus teve 2 S's e Moisés teve 2 S's também. Agora, isto é muito importante, porque na visita de umas pombinhas, em um sonho que teve a mãe de nosso irmão Branham, quando diz que visitaram ao nosso irmão Branham e vieram, quando ela as viu vir, formavam um S. E em seguida, quando se foram formando um S. Aí tem 2 S's. E isto é muito importante. Bom, esses 2 S's, bem feitos ao direito, porque ao revés seriam zetas, e não são 2 Z's, senão 2 S's as que foram vistas. E em seguida, depois disso, mais adiante, receberia a saúde, a cura, nosso irmão Branham, quando viesse a 7ª pomba, ou visse a 7ª pomba.
Agora, encontramos que isto é muito importante para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque cada profeta mensageiro representou a Cristo e também nele se tem refletido a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E também as esposas dos profetas se refletiu a Igreja do Senhor Jesus Cristo, tanto a igreja gentia como a igreja hebraica sob a lei. E por isso é que temos a Sara, que representa a igreja sobre a lei, a igreja hebraica sobre a lei, e também representa a igreja gentia. E temos a Maria, que representa a igreja gentia. E temos a Agar, que representa ao povo hebreu sob a lei, a igreja hebraica sob a lei. E porquanto ela era uma serva de Abraão, e Sara, seu filho, era que? Um filho de uma serva, o qual é tipo e figura do povo hebreu, que são os servos de Deus. E Moisés foi posto sobre a casa de Deus como quê? Como servo, porquanto pertencia ao povo hebreu. Não pertencia aos filhos, senão aos servos de Deus. Agora, podemos ver estas coisas e podemos ver que tudo isto seria manifestado onde? Na casa de Deus. E nenhum mensageiro na história do povo hebreu, nem na história da Igreja de Jesus Cristo, nenhum mensageiro teve as duas chuvas, exceto esse mensageiro que regressará ao Evangelho aos hebreus. Terá a chuva tardia da revelação da mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, e terá a chuva temporã do Evangelho da Graça, que gira ao redor da primeira vinda de Cristo. O único mensageiro na história bíblica que terá ambas chuvas, e será um mensageiro dispensacional, e será o anjo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, melhor é que qualquer pessoa que trate de recorrer esta senda e não tenha o Espírito de Cristo operando esses ministérios, melhor é que desça do seu cavalinho. Nós dizemos um chongo, ou seja, um cavalinho desses do campo, que não tem nem bom passo. Como dizem lá na Venezuela, Miguel? Um cavalinho pequeno, um cavalo misturado com de outra cor, porque aí também se viu a uma pessoa que em um cavalo pequeno, misturado com uma cor cinza e com o nome da pessoa colocado neste cavalinho. Tratou até de lançar fora do caminho ao cavalo militar onde ia Elias. Porém, porquanto esse cavalo militar é a palavra pura para o nosso tempo, não pôde nem sequer movê-lo. Aí é onde, para o tempo final, estará o poder do céu sendo manifestado, e os que estarão aí com ele estarão com a bênção do poder do alto respaldando-os. Portanto, estarão trabalhando seguro. Será um trabalho
que Deus respaldará. Um trabalho que terá o respaldo do poder do alto. Portanto, em frente, trabalhando na obra do Senhor Jesus Cristo, neste tempo final, agradecidos a Cristo por suas bênçãos, pelo privilégio de viver neste tempo, na etapa da era da pedra angular, e estar respaldados pelo poder do alto. Agora vejamos que Cristo tem sua igreja, e esta é a proteção de Cristo. Cristo protege sua igreja de etapa em etapa, envia seu Espírito Santo em cada era, ao mensageiro de cada era, e por meio do mensageiro se manifesta, se vela e se revela no mensageiro, no meio da sua igreja, e dá à luz a revelação correspondente a cada era. E a igreja é sua proteção, está protegida pelo poder do alto. E cada mensageiro está protegido pelo poder do alto, pelo poder de Deus, por meio de seu Espírito Santo. De onde vem o cavaleiro do cavalo branco que traz o avivamento final? Do oeste. É no oeste, portanto, e já ele disse que para a América do Norte não há mais avivamento, porque teve o da sétima era. E é no oeste, a América do Norte pertence ao oeste. E é no oeste onde tem que vir um cavaleiro e um cavalo branco, ou seja, vir sobre o cavaleiro da palavra pura, um poder puro, a palavra. E esse é o que traz o avivamento do último dia. E já a América do Norte não vai ter mais avivamento, porque teve o da sétima era. Portanto, e tem que aparecer este cavaleiro no oeste, no continente americano. O que restava era a América Latina e o Caribe. Aí está a pergunta do território onde tinha que aparecer a mensagem do novo dia, do dia eterno da era da pedra angular. Vê? Já está profetizado. Vejam o cavaleiro também, que vinha em um cavalo militar. Disse o reverendo William Branham que era um cavaleiro ocidental, e que este cavaleiro, neste cavalo branco, se foi até o último do oeste. Ou seja, seguiu viajando até o oeste. É que o Espírito Santo, vejam vocês, tem que recorrer não somente a América do Norte, que é parte do oeste, senão toda a América Latina e o Caribe. E isto foi tipificado, refletido em sonhos. O sonho que teve esta pessoa, e como Elias desse tempo era o reverendo William Branham, pois teve que refletir no reverendo William Branham. O outro, que ia em um cavalinho pequeno, nós diríamos um tongo, um pônei pequeno,
Um chongo quer dizer um cavalinho desses. Quer dizer um cavalo desses que não é de raça, um cavalo que não é grande nem nada. E aqui vejam. Este cavalinho aí misturado tudo, que tinha, vejam, disse. Vamos ver. Grande mestre, grande cavalo branco, andando direto em linha. Vê? Já esse, o cavalo militar grande que tem um chefe índio. E se é um chefe índio, é um rei. E em Apocalipse 19, o que vem tem sobre sua vestidura, sobre sua vestimenta e sobre seu músculo, sobre sua coxa, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vê que o sonho está de acordo com Apocalipse 19 e Apocalipse 17, versículo 14 ao 16. Se este sonho que teve esta pessoa não concorda com a Escritura e não há a promessa de um cavaleiro em um cavalo grande, em um cavalo vindo, então não está de acordo com a Escritura. Por isso também, o que lemos primeiro, disse que do Ocidente, que é o Oeste, que é o território americano, virá um cavaleiro em um cavalo branco. Agora mais adiante, e disse que, grande mestre, grande cavalo branco andando direto, em linha. Agora vejam o que ele disse ao cavalinho pequeno. Disse. Vamos ver, primeiro diz, eu cavalgarei. Você não falou como antes, você mandou, você se voltou e chamou ao homem por seu nome e disse, saia daqui. Você sabe que nenhum homem pode cavalgar este caminho aqui, sem que Deus lhe ordene fazer. Saia daqui. Ele disse, o homem se voltou e o homem me chamou, e o homem me escreveu cartas, e através das cadeiras do seu cavalo, esse negro e cinza mesclados juntos, através das cadeiras do seu cavalo estava escrito seu nome. Firma assim exatamente como está nesta carta. Ele se foi cavalgando até o norte, então você seguiu descendo. Então você seguiu o quê? Descendo. Agora, da América do Norte, até onde se poderá descer? A América Latina e o Caribe. Você seguiu descendo. Você seguiu descendo. Esse cavalo grande voltou longe, tão longe a oeste como você podia. Você se pôs de pé, levantou suas mãos assim. Então, ele começou a chorar, ou a orar a outra pessoa, ou seja, que haverá um tempo onde pessoas que trataram de imitar a terceira etapa virão chorando algum dia. E sobre todo este que está tipificado aqui. Assim que algum dia vão saber quem é esse que está tipificado aí. Porém, o mais importante para nós é saber quem é o outro, o do cavalo grande que está tipificado no reverendo William Branham. Está tipificado neste chefe índio, porque aí aparece como um chefe índio, com toda a roupa de chefe índio, com toda a vestimenta de rei índio, de chefe índio. Bom, vamos deixar isso aí quietinho,
Porque o que venha, o que vier, o que vem no último dia cavalgando no cavalo branco de Apocalipse 19, tem sobre sua vestimenta e seu músculo, sua coxa, Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, virá como Filho do Homem, e é Filho do Homem e Filho de Davi. Por isso o Senhor dizia: esquadrinhai as Escrituras, porque nelas vos parece que tereis a vida eterna, e elas são as que dão testemunho de mim. O testemunho que o Senhor estava tomando era o testemunho da Escritura, era o testemunho do Pai que tinha falado a respeito de Jesus. Portanto, Jesus lhes convidava a esquadrinhar as Escrituras para que eles soubessem as coisas que Deus tinha prometido que realizaria nestes dias, para que eles pudessem então, já que tinham a Escritura em forma de letra, pudessem ter o significado e o cumprimento desta Escritura que eles tanto amavam e que eles criam e diziam que nela tinham a vida eterna. E o Senhor lhes disse: esquadrinhem as Escrituras, porque nela vos parece que tereis a vida eterna, e elas são as que dão testemunho de mim. Assim que se vocês a esquadrinham, vocês vão encontrar que para este tempo está prometido que Deus enviará ao anjo do pacto, que Deus enviará ao Messias, que Deus enviará um homem, o qual cumprirá estas promessas messiânicas. E todas estas escrituras messiânicas, todas estas escrituras que falam de um homem que Deus vai enviar, todas estas escrituras falam de mim, dão testemunho de mim, porque eu sou o que estou fazendo estas coisas que disse a Escritura que fará um homem. E se as estou cumprindo, esquadrinhem e vejam que se estão cumprindo em vossos ouvidos estas Escrituras. Não estejam perdendo mais tempo, senão que aproveitem o tempo esquadrinhando as Escrituras, buscando nas Escrituras as coisas que correspondem a este tempo, e comparando isso que disse a Escritura com o que eu estou fazendo, porque elas são as que dão testemunho de mim, e eu não faço nada, senão o que eu vejo fazer o Pai, e o Pai me mostra o que eu devo fazer. Que coisas Deus podia mostrar ao Pai a seu enviado para que ele fizesse? Pois as coisas que estão prometidas, que seriam realizadas neste tempo pelo enviado. E o enviado podia ver o que o Pai tinha dito. E então, o que o Pai fazia, isto fazia o enviado. Portanto, o enviado deixava-se levar pela Escritura. O Espírito de Deus não podia guiá-lo a ele fazer outra coisa que não fosse o que estava prometido para este tempo e para esta era ou dispensação. Por isso Jesus sempre estava agarrado de onde? Da Escritura.
Por isso ele lhes dizia: esquadrinhe as Escrituras. Elas são as que dão testemunho de mim. Elas são as que falam de mim. Se vocês rejeitam a mim, não estão rejeitando a mim, estão rejeitando ao que me enviou. Vocês estão rejeitando o mesmo que vocês estão esperando. Vocês estão rejeitando o cumprimento da Escritura. Vocês estão rejeitando a mesma Escritura que vocês dizem que vocês creem. A mesma Escritura que vocês têm em um rolo. Vocês a estão rejeitando quando a Escritura de letra se converteu em carne. Ali estava este homem chamado Jesus de Nazaré, o qual era Isaías 61. Era a Escritura, era a Bíblia em forma humana. Era a Bíblia, a Escritura aberta ante eles, a Escritura falando ante eles, a Escritura sendo vista e ouvida por eles. E assim, como se podia caminhar com a Escritura em forma de um rolo, sendo letra, também se podia caminhar com a Escritura em forma humana, em forma de homem. Todos os que caminharam com Jesus, caminharam com a Escritura. Todos os que rejeitaram a Jesus, rejeitaram a Escritura. A Escritura aberta ante eles foi rejeitada e quiseram matar-lhe. Quiseram matar a Escritura em forma humana. Assim como algumas pessoas tratam de destruir a Escritura quando está em papel e em tinta. Lá trataram de destruir a Escritura quando estava não em peles de animal, mas em pele humana. Em pele humana estava ali a Escritura aberta para eles. Ezequiel capítulo 48, versículo 35 disse: En derredor tendrá 18.000 cañas. Ao redor terá 18.000 canhas. Está falando da cidade de Jerusalém. E o nome da cidade desde aquele dia será Jeová Sama. E o nome da cidade desde aquele dia será Jeová Sama. E Jeová Sama significa Jeová, o Deus, está presente. O nome que tiver Deus presente no meio do povo hebreu, o qual estará manifestado fisicamente no meio do povo hebreu, esse nome que tiver ali, a presença de Deus, será o nome também da cidade. E esse será o nome do que será adotado, do ungido de Deus. Agora vamos continuar lendo.
de mi e o Dios, nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus, y mi nombre e nuevo. meu nome novo. Eso lo dice Cristo en el Espíritu E Santo. isso disse Cristo, o Espírito Santo, o anjo do pacto. E se ele disse que vai escrever o nome do nosso Deus, o nome da cidade do nosso Deus, e seu nome novo, assim ele o vai cumprir. E vai escrever sobre o vencedor, que será o mensageiro que Deus tenha ou tiver para o tempo da adoção, da redenção física dos escolhidos de Deus, o qual ocorrerá depois das 7 eras da igreja, ocorrerá na era da pedra angular. Essa é a era da adoção, a era para a redenção, a era para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Algum dia os judeus o vão ver e dirão: este é o que nós estamos esperando. Vão ver o mesmo anjo do pacto que os libertou da escravidão no Egito, o qual estava em Moisés. Não vão ver em outro homem, ou vão ver em outro homem. Recordem que a promessa é a vinda do anjo do pacto, o Espírito Santo. Cristo em seu corpo angelical. Porém, sempre ele teve um véu de carne. Teve véu de carne. O último que tiver, o qual será no último dia, aí vai escrever o nome de Deus, nome da cidade do nosso Deus, e vai escrever seu nome novo, nome que vai ser usado no reino milenial. Tudo vai ser simples. Para compreender isto, teremos que localizar o que vai ser adotado, que será ungido pelo Espírito Santo com o ministério do último dia, o ministério dispensacional, da dispensação do reino. Tudo vai ser simples. Recordem que o reverendo William Branham disse no livro dos selos, página 18 e outras páginas, como a página 471 e 472, que tudo será em simplicidade. Portanto, em simplicidade vai ser cumprido tudo. E vamos estar vendo o cumprimento do que tem sido prometido. E vamos ver que para obter estas bênçãos, receber autoridade sobre todas as nações para regê-las com vara de ferro, receber a bênção de sentar-se com o Senhor em seu trono terreno, para receber também o nome de Deus, nome eterno de Deus, nome da cidade do nosso Deus e o nome novo do Senhor, receberá o título de propriedade e o comerá. Será a primeira ocasião em que um homem recebe esse título e o come. Por isso receberá esse poder, esta autoridade e essa bênção de todas estas promessas divinas.
guárdate delante de él y oye su voz. Guarda-te diante dele, ouve sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Assim como estava o nome de Deus em seu anjo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o nome de Deus, nome da cidade de nosso Deus e nome novo de Jesus Cristo, Cristo o coloca, o escreve sobre seu anjo. E agora, desde quando então esse anjo terá este nome? Já quando está dando a João o apóstolo a revelação de Apocalipse, tem este nome. Vejam porque João se ajoelha diante do anjo e trata de adorar ao anjo. É que este é o anjo do Senhor Jesus Cristo e tudo corre paralelo, como aconteceu com Cristo, o anjo do pacto no Antigo Testamento, e em seguida se fez carne. E quando se fez carne, veio no nome do que o enviou, porque ali estava o nome do Pai, o nome do que o enviou, porque dentro de Jesus estava o anjo do pacto, o anjo de Jeová, esse espírito de profeta. E agora, o anjo de Jesus Cristo, enviado a João, é o anjo portador do nome de Jesus Cristo, do nome novo do Senhor Jesus Cristo. Por isso, João, o apóstolo, quis adorar ao anjo do Senhor Jesus Cristo, mas o anjo não o permitiu. Agora vejam vocês, assim como o anjo de Jeová, que é Cristo em seu corpo teofânico, falava em algumas ocasiões na primeira pessoa e em outras ocasiões falava em segunda pessoa. Assim também encontramos ao anjo de Jesus Cristo falando no livro do Apocalipse. Algumas vezes, em algumas ocasiões, fala em primeira pessoa e outras vezes fala na segunda pessoa. E também encontramos no Antigo Testamento Deus falando através do seu anjo, do anjo do pacto, Deus falando através do anjo em primeira pessoa e outras vezes em segunda ou na segunda pessoa. Assim também Cristo fala através do seu anjo no livro de Apocalipse, em primeira pessoa, na primeira pessoa em algumas ocasiões e em outras ocasiões fala na segunda pessoa. Assim como o mistério de Deus estava em seu anjo, e quando seu anjo se fez carne, o mistério de Deus estava revelado em carne humana no meio da raça humana. E para o último dia, o mistério de Cristo estará manifestado no meio do povo, quando o mistério de Cristo que está no anjo, que deu a João a revelação do Apocalipse, esteja no meio da igreja manifestado em carne humana. Aí estará o mistério de Cristo velado e, consequentemente, será revelado por meio desta manifestação em carne humana do anjo do Senhor Jesus Cristo, através do qual Cristo se revelará à sua igreja e em seguida ao povo hebreu. E Cristo trará uma bênção muito grande para a sua igreja neste tempo final e depois, e em seguida para 144 mil hebreus que o verão e o receberão e na manifestação de Cristo através do seu anjo. E agora podemos ver que assim como o anjo de Jeová, o anjo do pacto no Antigo Testamento foi porta-voz de Deus, porque Deus estava em seu anjo e seu nome também estava em seu anjo. Encontramos que o porta-voz de Cristo é seu anjo no Novo Testamento. E em seu anjo é que o nome novo de Jesus Cristo
estaria manifestado. Porém, vejam, ainda antes de vir Cristo, o anjo do pacto em carne humana, já nele estava o nome de Deus. O mesmo Deus disse: meu nome está nele. E agora, antes de vir o anjo de Jesus Cristo, encontramos que se revela ou traz a revelação de Cristo a João, o apóstolo, a revelação apocalíptica, e João trata de adorar o anjo de Jesus Cristo. Tudo isto é porque Cristo está velado e revelado em seu anjo. Este é o anjo que se sentará com Cristo em seu trono. Para uma pessoa sentar-se com Cristo em seu trono, tem que ter o nome novo de Jesus Cristo. Assim como para uma pessoa sentar-se no trono do Pai no céu, teve que ter o nome do Pai Celestial. Cristo Jesus subiu ao céu vitorioso e se sentou no trono do Pai, porque nele estava o nome do seu Pai. Ele disse: eu vim em nome do meu Pai. Se lhes chego a explicar somente uma letra, quem sabe descobririam o resto. Porém, vamos deixar isso quietinho aí, porque é um mistério grande, o nome da vinda do anjo do pacto 2000 anos atrás. Vejam, trazia o nome correspondente à obra de redenção. O nome Jesus significa Salvador ou Redentor. É o mesmo nome, Josué. E agora, vejam vocês o porquê teve que ter por nome Jesus. E sabem, quem conhecia o nome que tinha que trazer o Messias? Se vocês buscam o que os profetas disseram a respeito do nome do Messias, encontrarão que Isaías disse que se chamaria seu nome Emanuel. Também que seu nome seria Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Porém, nenhum disse exatamente o nome Jesus. Porém, houve um que disse o nome que tinha que lhe pôr ao Messias. E foi o arcanjo Gabriel. E no mistério do nome de Deus, vejam vocês, no Novo Testamento, até onde chega? Chega até o vencedor, porque já chegou até o que se sentou no trono do Pai, que é Jesus Cristo, em quem estava o nome de Deus. E agora, Cristo prometeu colocar o nome de Deus da cidade do nosso Deus e seu nome novo em quem? Em um homem, no vencedor. E esse não poderá ser outro, senão um dos anjos do Senhor Jesus Cristo. Deus tem muitos anjos, porém um deles é chamado o anjo de Jeová. E esse era o que tinha o nome de Deus. E Jesus Cristo teve muitos anjos mensageiros. Teve 7 anjos mensageiros para 7 eras da igreja entre os gentios. Porém,
começa em Apocalipse dizendo: a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para manifestar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve, e a revelou enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João. Agora, cada mensageiro foi um anjo de Jesus Cristo. Porém, este anjo do qual fala aqui não é um dos anjos de Jesus Cristo, é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E assim como Cristo, o anjo do pacto, tinha o nome de Deus, estando ainda em seu corpo angelical, e teve um ministério no Antigo Testamento, porém usando sempre homens, profetas. Agora, o anjo de Jeová tinha que, no final, vir em carne humana, e veio em carne humana, e ali estava o nome de Deus, e podia dizer: eu vim no nome do meu Pai. E o anjo de Jesus Cristo, no tempo final, ainda que assim como no Antigo Testamento os profetas diziam que tinham vindo no nome de Jeová, porém agora, Cristo, o anjo do pacto, quando vem no nome de Jeová. E nele tinha estado e estava, ainda estando em seu corpo angelical. Ou seja, que não é um assunto que quando Cristo nasceu, então fosse que Deus ia escrever seu nome em Cristo. Já estava em Cristo, mesmo Cristo estando em seu corpo angelical. E agora Cristo prometendo que vai escrever seu nome novo, vai escrever o nome do nosso Deus, o nome da cidade do nosso Deus, a Nova Jerusalém, a qual desce do céu do nosso Deus, e seu nome novo, não é que quando já estiver manifestado em carne é que o vai escrever. Já Cristo tem escrito seu nome novo e nome eterno de Deus em seu anjo, ou anjo de Jesus Cristo, mesmo antes de aparecer neste planeta Terra. Os apóstolos e os anjos mensageiros de cada era podiam dizer que vieram em nome do Senhor Jesus Cristo. Porém, o anjo do Senhor Jesus Cristo, no último dia, poderá dizer: eu vim no nome do Senhor Jesus Cristo. E que o nome do Senhor Jesus Cristo é o nome novo. E o nome de Deus e o nome da cidade do nosso Deus está nele. Tão simples assim. Agora o servo fiel e prudente estará dando o alimento na casa de Deus, na igreja de Jesus Cristo. Que alimento? O alimento espiritual, que é a palavra de Deus, a mensagem de Deus para este tempo final. Porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o alimento para a nossa alma. Bem-aventurado aquele servo, ao qual, quando seu Senhor vier, lhe ache fazendo assim. Será o mensageiro final de Cristo, que estará na terra, quando Jesus Cristo venha em sua segunda vinda. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens lhe porá. Portanto, o adotará, ou seja, o transformará
e, consequentemente, todo o poder de Cristo estará manifestado através deste servo fiel e prudente. E o grupo desse servo fiel e prudente também será adotado, será transformado, e então todo o poder de Deus estará neste servo fiel e prudente e em todos os escolhidos de Deus deste tempo final, que será o grupo que vem com ele neste tempo final. Agora, tudo isto corresponde a este tempo final. Este servo fiel e prudente é o mensageiro do último dia para a era da pedra angular, o anjo do Senhor Jesus Cristo, sobre o qual Cristo colocará, escreverá o nome do nosso Deus, nome da cidade do nosso Deus e seu nome novo. Porém, este mistério de como Cristo o escreve sobre ele, ele o guardará em segredo até que seja transformado. Ou se Cristo lhe permite antes dá-lo a conhecer, o dará a conhecer. Portanto, não se preocupem, nem estejam fazendo conjecturas de como é que Cristo escreverá, ou escreveu ou escreverá, o nome de nosso Deus, nome da cidade do nosso Deus, e seu nome novo, sobre este vencedor do último dia. O importante é que esteja no meio da igreja do Senhor, de Jesus Cristo, e que Cristo, através dele, faça a obra correspondente a este tempo final. E chame e junte a todos os escolhidos de Deus deste tempo final. Esse servo fiel e prudente será o único mensageiro dispensacional que Jesus Cristo enviaria à sua igreja. É o único profeta dispensacional e, consequentemente, tem uma mensagem dispensacional. A mensagem da dispensação do reino, que é o evangelho do reino, e o evangelho do reino gira ao redor da segunda vinda de Cristo. E esta mensagem é a chuva tardia para trazer as bênçãos de Deus à sua igreja. E sobre o grupo do último dia que estará com ele, estará caindo a chuva tardia do ensinamento do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. E estará caindo também a chuva temporã da pregação do Evangelho da Graça que gira ao redor da primeira vinda de Cristo. E, consequentemente, este grupo será o único grupo que teria ambas chuvas, a chuva da pregação do Evangelho da Graça e a chuva da pregação do Evangelho do Reino. Assim é para o último dia. O mesmo anjo do pacto, o anjo de Jeová, por meio de sua manifestação em carne humana, se estará identificando como o cumprimento da vinda do Senhor em carne humana, velado e revelado por meio de carne humana, e alguns tropeçarão com o véu de carne, e com o nome que tenha o véu de carne. Porém, isso não importa. O programa de Deus se cumprirá, e o que é de Deus ouvirá a voz de Deus. E se alguém disse,
ou disser, eu não pude entender e não vou crer nisso, Deus não está buscando incrédulo, mas que está buscando seus escolhidos, dos quais ele disse, o que é de Deus, ouve a voz de Deus e a segue. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Assim que Deus não estará obrigando ninguém a crer, Ele estará dando a conhecer o mistério de sua vinda e estará revelando seu nome, manifestando seu nome. Mesmo que alguns não o compreenderão bem, porém aí nesta manifestação estará o segredo, o mistério do nome eterno de Deus e nome novo de Jesus Cristo. E disse, Apocalipse capítulo 2, versículo 17, que ninguém entendia esse nome. E também Apocalipse capítulo 11, vamos ver capítulo 19, versículo 11 em diante. Vamos ver como lê bem também aqui o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 131. Diz, agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus, o Redentor, porque ele foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Porém, quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu. Então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Vejam o mistério. Ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar esta igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo. Agora notem. Ninguém entendia este nome, senão ele mesmo. Qualquer pessoa poderá dizer, não. Se não for como eu penso que é, eu deixarei de crer. Pois olhem, desde o momento em que disse que deixará de crer, desse momento já deixou de crer. Se declarou incrédulo a tudo que Deus revele com relação a este nome. Assim que por isso é que você tem que ter cuidado com o que você fala, porque depois tem problemas com Deus e se lhe materializam as coisas, depois de se dar conta e depois se encontram fora do programa de Deus. Agora, disse, ninguém entende esse nome, senão ele mesmo. Assim que quem é o melhor que nos pode explicar? Pois ele mesmo. Tudo o que até o momento não tivermos entendido, pois ele o explicará. E se tivermos entendido algo que não é, pois ele o corrigirá. E se ele falou algo que não era completamente a revelação completa e faltava algo, pois ele o colocará no tempo preciso. Ou se por alguma causa Deus tem permitido que seja falado algo que depois é tirado, lhe corresponde tirá-lo a ele mesmo. Ninguém mais pode fazer. Por exemplo, nosso irmão Branham sempre disse, a alma tem 5 sentidos, e o espírito tem 1 sentido, e o corpo tem 5 sentidos, por muitos anos. E quem ia se atrever a tirar isso da forma em que ele tinha dito? Ninguém podia se meter nisso. Porém, logo, quando Deus lhe deu mais luz, e lhe disse que a alma era o mais importante, e que a alma era que tinha 1 sentido, e o espírito era que tinha 5 sentidos, pois ele o colocou bem. Qualquer pessoa poderá dizer, não, como ele disse, tem que deixar. Eu fico com o que ele disse primeiro, pois assim fica a pessoa, e daí em diante não pode obter mais conhecimento,
porque se declara um incrédulo a tudo que Deus estará fazendo ou está fazendo daí em diante através do seu mensageiro. Portanto, chegou até aí. Deixou de crescer espiritualmente, deixou de crescer no conhecimento divino. Não se detenham, nem tropecem em nenhum momento. Vamos todos entrar à terra prometida do novo corpo. E vamos ir à ceia das bodas do Cordeiro como Cristo prometeu. E logo regressaremos para o glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porém, não tropece ninguém, porque o que tropeça logo tem problemas. E algumas vezes está com os joelhos todos pelados como as crianças, recordem? E isso acontece no espiritual também. Assim que não tropecem em nada, senão sigam adiante. E esse ciclo eterno se manifesta ao povo de Deus em uma era. E essa era então é conhecida como a era eterna, como a era do ano do jubileu, a era do Filho do Homem, a era do Senhor em sua segunda vinda. E como todos vocês desejam chamar-lhe, conforme ao conhecimento que tem do que é o ciclo eterno. Também se conhece como a era de ouro, se conhece também como a cabeça de ouro do reino de Deus, ou a era da pedra angular. Esse é o ciclo eterno. Qualquer pessoa que entra a esse ciclo eterno e permanece nele sem rompê-lo ou sem sair dele, entrou a eternidade. Por isso, então, o ensinamento da palavra que receberá será um ensinamento eterno. As coisas que são ou que estão aí estabelecidas são coisas eternas. Por isso, o nome eterno de Deus é manifestado no ciclo eterno. Por isso também encontraremos que o Senhor se manifesta como anjo forte, como mensageiro a Israel. Onde? Se manifesta no ciclo eterno, na era da pedra angular, no ano do jubileu. Porque sendo o ciclo eterno, e ele sendo o mensageiro eterno, tem então que tomar o lugar que lhe corresponde. Não podia manifestar-se desta maneira nas eras passadas, porque eram temporárias. E então, sendo estas eras do passado temporárias, não podia então aparecer um mensageiro eterno com uma mensagem eterna, com o nome eterno de Deus. Porque então se acabaria a era e o nome e tudo o que trouxe para esta era ficaria também no ar. Porque estaria em uma era passageira. Os 7 ciclos passados já passaram. Porém, quando se chega ao ciclo eterno, a era da pedra angular, a era do ano do jubileu, então, tudo o que Deus traz para este ciclo eterno tem que ser eterno também.
agora vimos que o nome de Elias em sua quinta manifestação, e o nome de Moisés em sua segunda manifestação, e o nome do ministério de Jesus em sua segunda manifestação, será o mesmo nome, será o nome eterno de Deus, que será escrito sobre a vestimenta que terá o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Virá o verbo, que é o anjo do pacto, o verbo, a palavra encarnada em um véu de carne, encarnada em uma vestimenta de carne. Assim virá o verbo, a palavra, o anjo do pacto no último dia. E seu nome é o Verbo de Deus. E agora, quando veio o Verbo de Deus 2000 anos atrás, se chamava como? Jesus. E para o último dia ele disse que tem um nome novo. Ele virá com seu nome novo. O Verbo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é o Verbo que estava com Deus e era Deus. E se fez carne 2000 anos atrás. Para este tempo final se fará carne novamente. Em um homem deste tempo final, no anjo de Jesus Cristo, o anjo da era da pedra angular e dispensação do reino. Aí virá vestido com uma nova vestidura ou vestimenta, vestido de carne humana. Porém, esse anjo não é o Senhor Jesus Cristo. Esse anjo tampouco é Elias e tampouco é Moisés. Porém, neste anjo estará o anjo do pacto, o anjo de Jeová, Jesus Cristo, o Espírito Santo manifestado, operando o ministério de Moisés pela segunda vez, o ministério de Elias pela quinta vez e o ministério de Jesus por segunda vez. Este é o véu de carne, e essa é a vestimenta que terá o ministério de Moisés, o ministério de Elias e o ministério de Jesus para este tempo final. E por isso aí nesta vestidura, o vestimenta, estará escrito o nome correspondente a esta manifestação de Deus para o último dia. Cristo estará escrevendo seu nome novo, no vencedor, que será o anjo do Senhor Jesus Cristo. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse em Apocalipse capítulo 3 e versículo 12, disse da seguinte maneira: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, na grande pirâmide do Senhor Jesus Cristo. Farei coluna, lhe farei uma pessoa bem importante e nunca mais sairá dali. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. É coluna no templo de Deus, que é a grande pirâmide. E vai escrever sobre ele o nome de Deus. Vai escrever sobre essa pirâmide, sobre esse templo, o nome de Deus. E também sobre a pessoa como indivíduo. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. O nome de Deus,
o nome da Nova Jerusalém e o nome novo do Senhor Jesus Cristo é o mesmo nome. O nome eterno de Deus, que em outros tempos, em outras dispensações e eras, nunca antes foi dado a conhecer. Porque está no mistério do sétimo selo, pelo qual houve silêncio no céu por quase meia hora. Sua segunda vinda é a pedra não cortada de mão, a pedra que ele disse que põe em Sião, a grande pirâmide. E nela, sigamos lendo. Porque é na segunda vinda do Filho do Homem que vem o nome novo do Senhor Jesus Cristo, para realizar a obra de Leão da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E será colocado este nome sobre a era da pedra angular, assim como foi colocado o nome de Lutero sobre a era luterana e o nome de Wesley sobre a era wesleyana. Porém, nenhum destes nomes era o nome eterno de Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, somente foi um nome temporário para uma era. Porém, algum dia viria o nome eterno de Deus, nome novo do Senhor Jesus Cristo, para ser o nome da cidade do nosso Deus, para ser o nome do Monte de Sião, para ser o nome da grande pirâmide do Senhor Jesus Cristo. E lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha um nome novo escrito. Assim que os demais nomes do passado estão no passado. Lhe darei um nome novo escrito. Esta pedra trará o nome novo escrito. E o Senhor Jesus Cristo disse: e eu escreverei sobre cada vencedor, escreverei o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e meu nome novo. E aqui disse que virá na pedrinha branca, o qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. Agora, já temos visto a promessa deste nome para ser escrito em cada vencedor. E a era dos vencedores terá esse nome. E esse nome, sendo a era dos vencedores, sendo a era da pedra angular, da vinda da pedra angular, será a era que lhe dará a toda a grande pirâmide o nome que terá por toda a eternidade. A era luterana não nos pôde dar um nome para toda a eternidade, nem a era wesleyana tampouco, senão que deu um nome temporário para a sua era. Porém, a era eterna, a era da pedra angular, traz esta pedra um nome novo escrito, o qual o receberão também os vencedores, os que recebam esta pedrinha branca, os que recebam a pedra não cortada por mãos, estarão recebendo a segunda vinda do Filho do Homem com o nome escrito para recebê-lo. E assim toda a grande pirâmide de Deus ser selada com o selo do Deus vivente. Assim é a forma, esta é a forma em que os escolhidos são selados. E esta é a forma em que a grande pirâmide, o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, é selado com o selo do Deus vivo.
Porque quando se chega a uma era eterna, a era da pedra angular é uma era que cobre a todos os seres humanos. E aí, nesta era, é onde se manifesta o nome de Deus que Ele tem para ser utilizado. Em sua primeira vinda, o nome para a redenção. Em sua segunda vinda, o nome para reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ter a cidade, o nome também eterno de Deus. É o nome eterno de Deus que todos teremos. É o nome eterno de Deus que terá nossa era. E por ser o nome eterno de Deus, toda a grande pirâmide do Senhor Jesus Cristo terá este nome. Porém, que o recebe a era da pedra angular, a era que coroa todo o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Você recebeu um nome quando você nasceu. Você o recebeu e foi escrito na cidade, foi inscrito na cidade onde você nasceu, no registro da área onde você nasceu. Se você nasceu em Caiei, é caieiano, porque recebe o nome da cidade onde você nasceu. O mesmo nome você o recebe. E os escolhidos recebem o nome da Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém terá o nome eterno de Deus. Por isso ele disse, e escreverei sobre ele o vencedor, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e meu nome novo. Os três são o mesmo, o qual você e eu recebemos na era eterna da pedra angular. E toda a cidade, toda a grande pirâmide do Senhor Jesus Cristo será chamada por este nome. Porque o nome o recebe a cabeça desse corpo místico. A você o podem ver até embaixo, do ombro até embaixo, ou da barba até embaixo, ou pode dizer qualquer nome, porém quando lhe vem o rosto, então sabe quem é você. Então o chamam por seu nome. E assim é no corpo místico do Senhor. Ninguém sabia o nome deste corpo místico. Porém, quando se chega à cabeça, o rosto, a cabeça desse corpo místico, então é que aparece o nome deste corpo místico na vinda do Filho do Homem com seus anjos. Com a revelação dos trovões apocalípticos, os trovões apocalípticos dão a conhecer o nome eterno de Deus, nome novo do Senhor Jesus Cristo, nome da Nova Jerusalém, da cidade do nosso Deus. E já para concluir, como ocorrerá tudo isso? Porque não é do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que tem misericórdia dos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Como acontecerá tudo isto? Como Deus colocará seu nome nessa grande pirâmide? Como Deus colocará seu nome em você e em mim? Como Deus colocará seu nome? Selará seu corpo místico conforme a sua promessa? Como Ele dará a conhecer
o nome eterno de Deus, o nome da Jerusalém celestial e nome novo do Senhor Jesus Cristo? A Escritura tem a resposta. Apocalipse capítulo 7, e versículo 2 disse: E vi outro anjo que subia da banda do sol nascente, que subia em seu ministério do cumprimento da segunda vinda do Filho do Homem, como o sol de justiça, trazendo saúde em suas asas. De onde a segunda vinda do Filho do Homem tem seu cumprimento? Daí surge, se levanta esse anjo poderoso. Disse: tendo o selo do Deus vivo, ele envia seu anjo para dar testemunho destas coisas. Envia seu anjo com o selo do Deus vivo, com grande voz de trombeta, chamando a todos os escolhidos, juntando-os e recolhendo-os, colocando-os sobre o cume da grande pirâmide do Senhor Jesus Cristo, sobre o topo do monte de Sião, e selando-os com o selo do Deus vivo, com o nome eterno de Deus, com o nome da cidade do nosso Deus e o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome novo do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que tem. E isso é o que é o selo do Deus vivo sobre a grande pirâmide do Senhor Jesus Cristo. Estamos colocados sobre a grande pirâmide do Senhor Jesus Cristo, na parte mais importante, na pedra angular, na era da pedra angular, na era eterna, a era que coroa a grande pirâmide do Senhor Jesus Cristo, a era que coroa o corpo místico do Senhor Jesus Cristo e que obtém o nome eterno do Senhor Jesus Cristo, o nome novo do Senhor Jesus Cristo. O corpo místico do Senhor Jesus Cristo não tinha recebido seu nome eterno. Somente tinha o nome temporário, de acordo ao nome temporário que ele usou para realizar o programa de redenção por seu sangue. Ele usou o nome de Jesus para redimir. E foi conhecido pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E por isso o corpo místico do Senhor Jesus Cristo obteve o nome de cristão, sendo o corpo místico chamado por este nome. Porém, assim como o Senhor Jesus Cristo teve uma mudança de nome, o corpo místico do Senhor Jesus Cristo recebe seu nome novo no tempo final, quando o anjo que sobe do nascimento do sol chame com grande voz de trombeta a todos os escolhidos, os coloque sobre o cume, sobre a parte alta da grande pirâmide do monte de Sião, os junte e em seguida os cele com o nome novo do Senhor Jesus Cristo, para obter também o nome novo do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Tudo isto é realizado neste tempo final e é a obra de Deus para este tempo final. É a obra que Ele realiza na grande pirâmide do Senhor Jesus Cristo. É onde estamos todos nós. O sétimo mensageiro disse: quando a noiva
reconheça seu lugar. Então ocorrerá. Ocorrerá o rapto, ocorrerá a transformação, ocorrerá a ressurreição dos mortos, tudo ocorrerá, porque é na era eterna da pedra angular, onde todas estas promessas serão cumpridas, porque é a única era que é eterna, e é a única era que existe atualmente, porque as demais já passaram e não receberam nem a ressurreição dos mortos, nem a transformação dos vivos, porque não era para eles em seu tempo.